Amém? Filipenses 1, de 27 a 30. Vamos ler juntos esse texto, todos juntos? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar. Pai, nós diante de Ti estamos mais uma vez pedindo Tua misericórdia sobre a nossa vida, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que ela nos convença de nossos erros, que ela nos conforte o coração, que ela transforme a nossa vida, Pai. Oramos pedindo essa bênção do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, use as Escrituras para falar ao nosso coração. Fale conosco. Nós queremos sair daqui cheios do Senhor, cheios do conhecimento do Senhor e cheios de vontade também de praticar a Tua vontade, Senhor. Oramos por isso e Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Quando eu cheguei aqui no Maranhão, algumas coisas eram bem diferentes para mim. Primeiro que umas pessoas me olhavam já com um olhar diferente. Elas olhavam para mim e já com o olhar delas eu tentava, já via a pergunta delas. Você é paraense? Muitas delas não perguntavam para mim no primeiro início, no primeiro momento, mas depois acabavam perguntando. Quando perguntava, era pior ainda. A conclusão era óbvia: ele é paraense. Por quê? Porque ele chia. Eu estou aqui no Maranhão já o quê? Vai fazer 10 anos. Não, 11 anos já. E o chiado ainda não foi embora. Não sei por quê. Querendo ou não, parece que quando a gente é criado em algum lugar, a gente carrega conosco características, fisionomia, jeito, gestos, maneira de falar, junto conosco para onde nós vamos. Se você for conversar com um baiano, você vai saber que ele é da Bahia. Se você for conversar com um carioca, o carioca é bem parecido com o paraense, mas o carioca já é um gingado maior do que o paraense. Se você for conversar com um glovicense, se alguém do Maranhão for lá, a primeira coisa que eu estranhei foi quando alguém dissesse: tu já banhasse? Como assim? E o que é isso? Você não sabe o que é isso? Eu disse: não, banhasse. Isso é um verbo que eu nunca ouvi na minha vida. O que é isso? É tomar banho, um amigo meu explicou. Ah, certo. A gente carrega toda essa carga de cultura, toda essa carga de educação, de jeito, de fala. Se a gente foi criado em algum lugar, a gente vai carregar conosco pro resto da nossa vida. Imagina só, quando você vê uma pessoa loura, alta, de olhos azuis, no Brasil, a primeira coisa que vem na sua mente: não é brasileiro, não é daqui. Nós temos essas características como brasileiro, de sermos um povo misto. Não pode ser uma pessoa muito branca com olho azul, cabelo louro, não dá para ser do Brasil. Às vezes sim, às vezes é, mas a gente imagina que aquilo não é uma característica de um brasileiro. O que Paulo está escrevendo aqui nada mais é do que lembrando as pessoas às quais ele está escrevendo, de que por mais que elas estejam vivendo nesse local onde viviam, na cidade de Filipos, elas não eram de lá. O jeito delas, a forma delas se expressarem, a forma delas vestirem, o jeito delas tratarem uns aos outros, não deveria ser de lá. O que nós vamos ver hoje é a seguinte informação de Paulo. Ele está nos convidando, nos incentivando, nos orientando a viver de maneira digna do Evangelho. E ele faz isso em dois momentos.
ele faz isso mostrando para nós duas verdades pelas quais nós temos que viver de maneira digna do Evangelho. Como devemos viver assim? Primeiro, ele diz que nós devemos ser unidos pelo Evangelho. E segundo, ele diz para nós que nós devemos viver de maneira digna do Evangelho, pois nós fomos honrados com o Evangelho, sendo unidos e honrados. E é isso que eu queria pensar com vocês hoje. E eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, olhasse para o slide, e eu vou explicando e tirando algumas conclusões para nós. Olha o que nós aprendemos aqui com Paulo. Essa palavra viver é uma palavra um tanto interessante. Por que interessante? Porque para nós, no português, parece que a palavra viver é apenas viva. Mas não. Na língua original, essa palavra tinha a ver com cidadania. É como se você perguntasse para mim assim, você vive aonde? Eu vivo em São Luís. A sua resposta de onde você vive era a sua cidade natal, ou a cidade onde você residia naquele momento. E ele diz assim, olha, se comportem como cidadãos. Essa palavra, polis, ela vem surgir aí, vem trazer daí a ideia de cidade, cidadania. Paulo fala aqui que nós devemos entender essa maneira de viver. Ele está lembrando os filipenses de que um cidadão de Filipos tinha dupla naturalidade. Por quê? Filipos era vou chamar de colônia romana, onde quem nascia em Filipos tinha o direito de ser cidadão romano. Ou seja, é como se ele tivesse nascido numa cidade, mas seus direitos eram de outra também. Então é o que nós chamamos de dupla cidadania. Tem pessoas que até acabam fazendo isso. Roberto Carlos, um tempo, como brasileiro, nacionalidade brasileira, mas depois de um tempo jogando na Espanha, adquiriu o direito de dupla cidadania. E é basicamente isso a ideia que eu quero que você tenha em mente. Quando Paulo fala para eles, vivam, ou a palavra que ele está usando é se comportem como um cidadão que é digno do Evangelho. De tudo que eles têm que lembrar, Paulo diz, vivei acima de tudo por modo digno. E o que é dignidade? Vou tentar explicar para os irmãos o que seria dignidade no pensamento de Paulo, nesse texto. Imagina só que tem um soldado, que ele se vestiu de maneira apropriada, ele deve ter vestimentas apropriadas, mas imagina só que ele esqueceu de vestir a sua farda daquele dia, e acabou vestindo uma farda de outro dia ou de outra missão. Quando o coronel vê, quando o capitão vê, ele diz, olha, você não está de acordo com o padrão, você não pode estar junto com o pelotão, porque você não está vestido igual a ele, vestido igual ao pelotão. Então a ideia de dignidade tem a ver com estar fora do padrão. Se você está com o padrão correto, então você é digno, apto a participar de algo. Então Paulo diz, se comportem como cidadãos que são dignos do Evangelho que receberam. Evangelho, nós já estudamos aqui, já vimos que Evangelho tem basicamente três sentidos. Em três momentos que essa palavra Evangelho era usada. Primeiro, ela era usada quando nascia o filho de um rei ou de um imperador. Quando alguém dá a notícia, nasceu o filho do imperador, era uma boa notícia. Evangelho. Segunda, essa palavra também era usada quando um rei estava vindo, ia visitar uma cidade. Então, quando o rei ia visitar uma cidade, alguém saía na frente anunciando, aí vem o rei, aí vem o imperador, aí vem o governante. Então essa pessoa vinha trazendo uma boa notícia. E o terceiro momento que essa palavra era usada era quando vinha um soldado trazer a boa notícia de que o pelotão de guerra, de que os soldados que estavam em guerra venceram a guerra. De maneira que ele trazia essa boa notícia, e essa pessoa dizia, é uma boa notícia, é Evangelho. O que Paulo está dizendo então? Se comportem como cidadãos, acima de tudo, que vivem apropriadamente, estão de acordo com o padrão direcionado pela boa notícia que é trazida por Jesus. Evangelho de Cristo.
E essa palavra Cristo também é interessante, eu já expliquei ela algumas outras vezes. Ela significa aquele que governa de acordo com a vontade de Deus. Cristo é aquela pessoa ou aquela palavra que designa a pessoa que iria fazer com que o povo vivesse a vontade de Deus, governando o povo de Deus. Em outras palavras, vivam de maneira apropriada como cidadãos que estão se comportando como um padrão que está de acordo com a mensagem que vem do Rei e do Messias. O que nós precisamos entender é que essa mensagem traz consigo implicações e privilégios e orienta como os salvos em Cristo devem demonstrar essa salvação eterna, mesmo vivendo temporariamente aqui na terra. Existe um estilo de vida, uma maneira de se comportar, uma maneira de tratar e de agir, que é característico de pessoas que estão sendo direcionadas pelo Evangelho, porque o Evangelho é o meio pelo qual Deus governa o seu povo que está ainda temporariamente aqui na terra. Portanto, Paulo está dizendo que os cristãos de Filipos, apesar de residirem nesta cidade, eles são colônia celestial. Seu imperador não era César, seu imperador era Cristo. As leis que regiam suas vidas não eram as leis de Roma. As leis que regiam suas vidas era a lei do Evangelho, era a mensagem, a palavra de Deus que deveria reger a sua vida. Em outras palavras, nós encontramos então a nossa primeira verdade. Viver de modo digno do Evangelho é ser consciente de que, apesar de residirmos nesta cidade, nossa cidadania é celestial. A pergunta que eu faço para você hoje é: quem governa a sua vida? É você mesmo? Você costuma pedir orientações, opiniões para pessoas, para que elas possam ajudar você a tomar as suas decisões? Quem é que dá a última palavra para você tomar uma decisão? Devemos nos portar de maneira digna do Evangelho de Cristo como Daniel. Lembra Daniel? Daniel era hebreu, que estava vivendo na Babilônia, e estava sendo, digamos que, impulsionado a se comportar, a comer, a se vestir igual ao povo de Babilônia. Mas ele rejeita isso e diz: não é o rei de Babilônia que orienta a minha vida. Quem orienta a minha vida é o rei dos judeus. Em Daniel capítulo 6, versos 7 a 10, diz o seguinte: entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. Daniel faz isso constantemente, mesmo sendo ameaçado pelas leis do seu país, daquele momento que ele estava, naquele local em que ele estava. Quem governava a sua vida não era a lei do seu país, quem governava a sua vida era a lei de Deus. E ele costumeiramente, antes de ir para a Babilônia, fazia isso, e estando na Babilônia fazia isso, mesmo que ele tivesse sido proibido de fazer isso. Em outras palavras, Daniel é um bom exemplo de uma pessoa que está com uma cidadania, mas no momento está se vivendo em outro lugar. O que nós aprendemos aqui é que nosso governo não é outro senão de Cristo. As leis que regem nossas vidas não são outras, não são as leis do nosso país prioritariamente, mas são as leis de Cristo. As moedas de valor que usamos não é o real, que está sendo desvalorizado cada vez mais, mas a moeda que nós valorizamos é um estilo de vida que está de acordo com a vontade de Deus, do qual é preciosa e todos nós podemos fazer uso dela constantemente. Respeitamos sim a lei de nosso país, enquanto ela não entre em conflito com a lei do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Nós muitas vezes nos deparamos com situações que são meio que difíceis. Vez por outra nos deparamos, por exemplo, com a lei da palmada. Lembra da palmada? Aquela lei que veio em voga e muita gente falando sobre isso, que a gente não podia bater na criança porque a criança não pode apanhar, e isso, levando isso a espancamento, levando a espancamento você pode ser preso. Já imaginou? E outro dia eu vi um vídeo de um aluno de mais ou menos uns 5, 6 anos de idade que quebrava a escola todinha. E os professores não poderiam nem segurá-lo. Por quê? Porque poderiam ser denunciados como se estivessem agredindo a criança. Resolveram filmar isso e eu vi esse vídeo.
O menino fazia o que queria, porque os professores naquela escola foram proibidos de tomar qualquer atitude física para conter algum comportamento de alguma criança. Ser digno do Evangelho de Cristo é respeitar sim a lei do país, mas enquanto elas estiverem de acordo com a lei do Senhor. Temos muitas e muitas leis que surgem hoje, e muitas delas podem chegar a confrontar a maneira como nós entendemos o Evangelho. Que decisão tomar? Paulo diz para nós: lembrem-se, vocês moram aqui, mas vocês têm uma cidadania de lá. Continuando o nosso texto, diz assim, o restante do verso: Paulo quer que eles vivam de maneira digna do Evangelho com propósito, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma. Como viver de maneira digna do Evangelho? Paulo começa a descrever o resultado de pessoas que vivem de acordo com o Evangelho. Essas pessoas vivem unidas. Paulo está preocupado com esses cristãos e ele quer ouvir que eles estão firmes. A ideia dessa palavra é interessante porque a ideia de perseverar, persistir, manter posição. Essa palavra ela é retirada da ideia de um soldado romano que está diante da guerra, diante do adversário, e ele costuma fazer o seguinte: ele pega o seu escudo, encrava na terra e resiste o inimigo. Ele está firme. A ideia aqui que Paulo está dizendo é que o cristão que vive de maneira apropriada, de acordo com o Evangelho, ele vive unido a outros cristãos, mantendo posição. Eles estão firmes, mas como é essa firmeza? Em um só espírito, como uma só alma. Com essas expressões, Paulo está dizendo que estar firme é estar unido, é ter algo em comum, é ter objetivos em comum. A palavra alma muitas vezes é usada com a conotação de pensamento. Então Paulo diz para nós que viver de maneira digna do Evangelho nada mais é do que viver de maneira unida, pensando do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito, agindo da mesma forma. Paulo está dizendo que esta ação de permanecer firme não é uma ação realizada isoladamente, mas sim em conjunto com outros cristãos. Cada cristão deveria permanecer firme em sua posição e cada um contribuindo para a proteção um do outro, visando a unidade. Essa palavra firmeza também era usada para demonstrar o conjunto do grupo de soldados que se protegia do inimigo. Não sei se vocês já viram aqueles filmes de época, filmes principalmente da cultura romana, de guerra, onde eles faziam, imagina só, os soldados colocavam o escudo na frente, escudo do lado, escudo por cima, e se protegia todo mundo. Um dos princípios de guerra dos romanos era o seguinte: ninguém pode tirar o escudo em momento algum. Por quê? No momento em que o escudo fosse retirado por alguma indisciplina, por algum descuido de algum soldado, todo o pelotão estaria em perigo. Em outras palavras, Paulo está ensinando para esses cristãos que viver a vida cristã é impossível vivê-la sozinho. É necessário contato com outros cristãos e um protegendo o outro. Nós aprendemos então essa verdade aqui. Viver de maneira digna do Evangelho é proteger o irmão, buscando preservar a unidade da igreja. Você consegue se ver assim? Você consegue olhar para você mesmo e ver alguém que está preservando a todos os instantes a unidade da igreja? Você consegue se ver mais como alguém que contribui para que o povo viva unido ou que contribui para que o povo viva desunido? Você consegue perceber em suas ações se tem ajudado a proteger a vida de seus irmãos ou os seus irmãos não importam para você? Ou será que temos vivido um cristianismo individualista e egoísta, centrado em nós mesmos, sem contribuir para que a unidade do exército de Cristo permaneça? Infelizmente, há um tipo de evangelho que não é o de Cristo, que está sendo ensinado aí em muitos lugares. Esse evangelho prega uma vida cristã do tipo Rambo. Vocês já viram Rambo? Como é?
sozinho, lutando contra 3, 4, 5 pelotões, mata tudinho e sai de lá vitorioso. Imaginou? Tem crente que pensa que pode ser assim. Olha, envolvimento com a igreja não precisa, porque eu posso viver a vida cristã sozinho. Deixa comigo. É eu e Deus e nada mais. Ninguém mais. Eu adoro ao Senhor, eu canto ao Senhor, eu prego ao Senhor, enfim. Eu tenho comunhão com o Senhor, então pronto. Só eu e nada mais eu. É aquele cara que joga o lateral, cabeceia, faz um gol, apita do mesmo jeito, ainda sai comemorando com a torcida. Acha que pode viver a vida cristã sozinho? Não pode. Viver a vida cristã de maneira digna do Evangelho é necessário que tenha contato com a igreja e veja o irmão como alguém que precisa de mim para que eu possa auxiliá-lo. Quando nós olhamos assim, nós começamos a perceber que nós ajudamos uns aos outros e vivendo assim, vivemos de maneira unida. Infelizmente, há muitas pessoas que pensam que podem viver a vida cristã longe da igreja. Já compartilhei isso em algumas situações na escola bíblica dominical com alguns irmãos. Esta vez eu fui visitar um senhor que já estava 2 anos fora da igreja, não ia mais à igreja. Eu perguntei, por que o senhor não foi mais à igreja? Pastor, é o seguinte, ir na igreja é se decepcionar com gente. Todo irmão falando mal de fulano, o outro falando mal de Beltrano, e uma vez falaram mal de mim, eu não gostei, e o líder falou mal de mim, também eu não gostei, eu saí da igreja, nunca mais fui lá. Hoje eu faço o seguinte, ligo minha TV, está lá o canal do pastor pregando, eu ouço lá a palavra, acompanho aqui na Bíblia, leio, faço minha oração, então pronto, está feito, tudo bem, tranquilo, estou com Deus, não estou fazendo mal para ninguém está me fazendo mal, então eu vou ficar aqui. Ouça a palavra do pastor fulano de tal na TV, que é muito boa mesmo. O senhor já ouviu, pastor? Já. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Irmão, tudo bem, respeito a sua decisão, mas imagina só que você ficou doente. O pastor que está na televisão vem visitar você? Imagina só que você está passando por uma dificuldade onde um ente querido seu morre, você está sem dinheiro, não tem parente para ajudar. Você acha que você vai conseguir suportar isso sozinho? Quem vai visitar você? O pastor da televisão? Não. Nós precisamos entender que o contato com a igreja é essencial para nós. É lógico, existem problemas na igreja, existem decepções na igreja, existem sim momentos em que nós vamos nos decepcionar com irmãos e com líderes também. Mas uma coisa é certa, isso não é motivo para ninguém estar fora da igreja. Porque por mais falhas que temos, nós também nos ajudamos em momentos de dificuldade. Nós precisamos lembrar, irmãos, que igreja é o corpo de Cristo. Cristo separa pessoas para viver neste corpo. Fora do corpo, fora da igreja, fora de Cristo. Há muitos de nós que estamos dentro da igreja, participando de atividades em conjunto, das convivências de comunhão, mas ainda assim vivemos de maneira egoísta, centrada em nós mesmos. Você já viu uma música chamada A Volta dos que Não Foram, o tema da música? Já ouviram? Fruto Sagrado é uma banda de rock meio pesado. É evangélico, mas é um rock meio pesado. E na minha adolescência eu ouvi demais ela. Mas uma das coisas que essa música fala, e é muito interessante a letra dela. Ela diz assim: pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. O que isso tem a ver conosco? É que muitas pessoas na igreja estão na igreja, mas não se veem parte da igreja. Elas não se veem como parte da família do Senhor. Ela está perdida dentro da igreja. Muitas delas acabam criando mágoas, rancores de pessoas da igreja, acabam se afastando. É fato que nós temos decepções, sim, mas aqui nós temos que entender que nós precisamos, apesar das falhas que temos, precisamos uns dos outros. Vida cristã não se vive sozinho. Vida cristã se vive com a igreja. Vida cristã se vive com irmãos. Nós temos essa tendência pecaminosa, muitas vezes, de nos afastarmos de pessoas quando elas nos decepcionam.
Mas nós temos que entender que mesmo as pessoas que nos decepcionam são pessoas iguais a nós. E por isso nós temos que estar juntos, recebendo o Evangelho, corrigindo um ao outro, participando do outro, ajudando um ao outro, para que permaneçamos juntos. Tem um pastor que uma vez falou a seguinte verdade para um irmão. O irmão estava fora da igreja, porque ele tinha sido decepcionado com a igreja, e disse que estava procurando uma igreja que fosse uma igreja perfeita. Aquela igreja que tivesse uma pregação boa, um louvor excelente, que irmãos estivessem sempre comportados, não fazendo nada, nunca falando mal do outro. Nessa igreja ele queria ficar. Aí o pastor disse para ele: irmão, por favor, não entre lá. Por quê, pastor? Porque no dia que o senhor entrar lá, atrapalha tudo, vai bagunçar tudo. Às vezes nós achamos que não podemos viver juntos porque temos falhas. Não. Nós devemos proteger uns aos outros, apesar de nossas falhas. Muitas vezes estamos juntos, mas não unidos, em dias de comunhão, mas com objetivos que não são em comum, agindo conjuntamente, mas buscando interesses pessoais. Muitos de nós estamos dentro da casa como se estivéssemos perdidos dentro da própria casa do Senhor. O que fazemos quando nos deparamos e sentimos na pele os defeitos dos irmãos? O que fazemos quando surge um comentário malicioso de um irmão contra o outro? O que nós fazemos? Nós protegemos o irmão ou nós colocamos lenha na fogueira? Você percebeu que a maioria de nós temos uma certa facilidade de falarmos mal uns dos outros? E a gente pensa que isso é normal. Às vezes a gente nem vê isso como um problema. Mas você sabia que a maior arma do inimigo para dividir a igreja é a fofoca? Não é a falsa doutrina, não é o som, não é o irmão que não consegue falar ou pregar bem, não é irmãos que falam mal uns dos outros. Outro dia eu vi um testemunho de um irmão e fiquei muito feliz e aprendi muito com ele. Os irmãos estavam falando mal do fulano de tal, falando mal desse, falando mal desse. Peraí, vamos parar aqui esse negócio. Bora parar aqui e bora orar. Tá feio o negócio. Vamos orar e ninguém vai falar mal do seu irmão. Orou, todo mundo ficou calado. Esse é o tipo de atitude que nós precisamos ter para preservar uns aos outros. Nós valorizamos demais os defeitos das pessoas. Quando o Senhor nos chama para proteger o irmão, não nos vamos fazer vista grossa em relação ao pecado do irmão, não. Mas muitas vezes nós, comentando os defeitos com o outro, não vai ajudar em nada. Continuando o texto, o verso continua dizendo: lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. A ideia de lutar junto é esforçar-se conjuntamente com alguém. E aqui surge a palavra de um atleta, a ideia do esforço, lutar junto. A ideia de esforçar-se ao máximo por uma causa. E aqui a causa é pela fé evangélica. É um conjunto de verdade. O que é fé evangélica? É um conjunto de verdade nas quais está fundamentada a nossa fé. E nisso, quando nós vivemos assim, nós temos o fundamento da nossa fé patente em nossa mente, e nós lutamos junto com os irmãos para preservar isso, então nós não temos por que nos intimidar dos adversários, é o que Paulo fala. A ideia aqui de esforço, essa palavra é tirada da ideia de um gladiador. Você já viu aqueles filmes de gladiador? Já. Alguns irmãos já devem ter visto. O gladiador, imagina só que ele luta para preservar a sua própria vida. Mas lá eles tentam retratar bastante essa ideia. Acorda cedo, fica fazendo exercícios físicos, luta com espadas de pau, com socos, com pé, enfim, com lanças, treina, dorme tarde, se alimenta o máximo que pode. Por quê? Porque a vida dele depende disso. Agora pensa comigo, se nós entendêssemos a força da expressão que Paulo está usando: esforcem-se, lutem juntos. Se nossa vida física dependesse do Evangelho,
nós nos esforçaríamos ainda mais para estar preservando esse Evangelho? O que nós precisamos entender aqui é que um atleta muitas vezes serve de lição para nós. Você percebeu aqueles caras que treinam para correr maratona? Eles treinam o ano inteiro para correr uma maratona de 1 hora. O atleta que vai participar dos Jogos Olímpicos treina 4 anos para participar de um jogo, para uma apresentação que às vezes dura 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. 4 anos. A ideia de tudo se domina, se esforça o máximo que pode para alcançar um prêmio. E nós precisamos lembrar de que nós precisamos lutar juntos, não para alcançarmos um prêmio igual a este, mas porque nós temos o prêmio que é o Evangelho. Quando nós vivemos assim, então nós podemos não ter medo ou não estar tímidos diante de nossos adversários. E aí nós aprendemos mais uma verdade. Viver de maneira digna do Evangelho é lutar juntos em prol da propagação das verdades do Evangelho. Nós muitas vezes somos muito relapsos quando se fala em relação a pregar o Evangelho. Hoje pela manhã eu estive compartilhando com alguns irmãos sobre isso. Nós achamos que o que é lutar pelo Evangelho na cultura evangélica hoje? Lutar pelo Evangelho é o seguinte: os irmãos se reúnem em determinado momento na igreja, dá um folheto para cada um, vocês vão para o sinal, dá para o sinal, deu para o sinal lá para os irmãos, as pessoas que estão no carro, deu, Jesus te ama, amém. Passa outro carro, Jesus te ama, pode ir, Jesus te ama, pode ir. Ele volta para casa e diz: evangelizei. Infelizmente, nós terceirizamos a ideia de lutar junto pelo Evangelho. Muitas vezes nós participamos de programações como essas, mas ninguém sabe no nosso trabalho, na nossa escola, no ambiente em que estamos, que nós somos evangélicos. Como isso é possível? Muitas vezes nós participamos de momentos evangelísticos iguais a esse. Fazemos uma ação para que a igreja esteja junta, e isso é bom que a igreja esteja junta. Não é ruim, deve-se ter isso. Porém, quando nós voltamos para casa, voltamos para a nossa vida normal. Você já presenciou muitas vezes pessoas que ao invés de se juntarem para pregar o Evangelho, por causa do Evangelho se afastam? Já perceberam isso? Deixa eu trazer a reflexão pelo menos de 2 grupos. Você já percebeu aquelas pessoas que têm uma postura partidária, exclusivista em relação a denominações? Vou dar alguns exemplos e vou relacioná-la pelo menos em 2 grupos. Você já presenciou cristãos reformados tendo uma postura indiferente quando se relacionam com um cristão pentecostal? Já ou não já? Quando fala, a minha igreja é fulano de tal, a igreja é pentecostal. Parece que entender o Evangelho leva-nos a sermos antipáticos, indiferentes. Infelizmente, muitas pessoas têm levado esse rótulo de reformado, de que creem nas doutrinas da reforma, e olham para os irmãos que ainda não pensam iguais a nós com desprezo. E quando vamos fazer, o evangelismo em tal lugar, o pentecostal evangeliza mais que a gente, né? Muito mais. Vamos fazer evangelismo lá na ABU. É você que vai estar lá? É os irmãos lá da igreja. Não vou não. Não concordo muito com o jeito que eles evangelizam, não sei, não gosto muito daquelas 4 leis espirituais, enfim. Ao invés de nos juntarmos a eles para falar de Jesus, nós nos afastamos. Em contrapartida, você já presenciou irmãos pentecostais desprezando irmãos reformados a ponto de considerá-los como hereges? Já presenciou? Eu já, muitas vezes. Falar que eu sou presbiteriano é a mesma coisa que falar assim, ixi, batiza criança, igreja católica, meu pai do céu, não dá não. Quando nós falamos de que somos reformados ou que somos presbiterianos no sentido aqui, para ficar mais claro a ilustração que eu quero trazer para vocês, presbiteriano crê na eleição. Rapaz, eleição é heresia. Eu já vi. Conversa com fulano de tal, não. A igreja deles crê na eleição. Eu já vi.
Infelizmente, ao invés de irmãos pentecostais olharem para nós também como pessoas que temem a Deus e que vivem com Deus e buscam a Deus, por causa de uma doutrina ou outra, de um entendimento diferente ou outro, se afastam de nós. E ao invés de lutarmos juntos, lutamos separados. Esse tipo de postura é tão forte entre denominações que, ao invés de educarem cristãos a lutarem juntos em prol do Evangelho, criam fronteiras entre denominações diferentes. Olha, eu não vou ajudar fulano de tal lá, porque a denominação dele é outra, então vamos ficar, ajudar da gente. Lógico, temos que ajudar do nosso, mas só porque ele não é de lá, a gente não vai ajudar? Como assim? Deixa eu compartilhar com vocês isso. Eu lembro muito bem da vez que os meus irmãos lá da Igreja Cristã Evangélica de Belém me enviaram para o seminário. Eles se reuniram e um deles disse assim: vamos em viagem de para o seminário, porque quando ele voltar ele vai abençoar a gente. Aí outro irmão disse: não pode. Fazer isso é fazer coisa pensando na gente. E se Deus não mandar ele de volta, como é que fica? Não, nós vamos em viagem de vamos investir, e se Deus quiser ele volta, se não quiser não volta. Saber uma coisa, nós investimos no reino, onde quer que ele esteja. Então lá nós fizemos um bom investimento no reino do Senhor. Eu não voltei. Você já imaginou se esses irmãos de lá não tivessem a atitude de investir em mim desse jeito? A igreja presbiteriana hoje não estaria sendo abençoada com a exposição da palavra do Senhor. Quando nós investimos, sim, devemos investir em pessoas que conhecemos, mas isso não deve ser barreira para investirmos em pessoas de outra denominação, que passam por outros problemas e outras dificuldades. Além dessa disputa entre denominações, muitas vezes que temos, ao invés de estarmos juntos pelo Evangelho, vemos poucos lutando na batalha da evangelização. Você quer ver uma coisa? Você quer ver parar a fala no WhatsApp? Quer ver parar a fala no WhatsApp? É você dizer assim: irmãos, estou convidando os irmãos para evangelizar tal dia junto comigo ali no Tapiracó. Quem vai? Sua mão fica lá. E o WhatsApp passa horas lá sem ninguém responder. Agora vamos fazer o seguinte: irmãos, nós vamos fazer um passeio lá no Valparaíso. Quem vai? Primeiro, eu. Por que nossa motivação não é a mesma? Talvez o nosso estilo de vida seja outro. Talvez nós estejamos lembrando de que nosso estilo de vida é de lá e não daqui. De que as prioridades são de lá e não daqui. Não é errado estarmos juntos, mas também é errado, sim, não lutarmos juntos pela fé evangélica com o mesmo entusiasmo que lutaríamos para estarmos juntos e fazendo qualquer outra coisa. Muitas vezes contribuímos financeiramente com missões e dificilmente oramos por pessoas que precisam de oração, como missionários. Ou até às vezes nós engajamos em alguma atividade da igreja no mês de missões, mas pouco depois nós estamos costumeiramente compartilhando o Evangelho uns com os outros. Nós não aproveitamos muitas vezes a oportunidade que temos para falar de Jesus. E aí nós, ao invés de nos juntarmos uns aos outros em prol do Evangelho, deixamos que outros trabalhem sozinhos. O que nós precisamos lembrar é que nós precisamos lutar pela fé evangélica da mesma maneira que conversamos sobre política, futebol, novela e qualquer outra coisa parecida. Devemos lutar pela fé evangélica com a mesma intensidade que estudamos para fazer um concurso público. A UEMA, a UFMA, o Enem. Nosso esforço é o mesmo. Se é importante para nós, então nos esforçamos. Se um concurso é importante para nós e nos esforçamos, e nós somos evangélicos, que carregamos o Evangelho nas costas, então é importante. Nós precisamos lembrar disso. Nosso esforço conjunto para falarmos do Evangelho expressa a nossa natureza de lá, porque é a lá que nós pertencemos. Continuando o texto, a segunda parte que Paulo fala
verso 28 diz as razões pelas quais nós devemos lutar juntos pelo Evangelho. Primeiro ele diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Você está vendo essa palavrinha prova aí? E aí, o que é para eles prova evidente de perdição, era para vós outros de salvação. Essa palavra prova, ela era um gesto, ela era usada para designar um gesto, um sinal. Quando havia guerra, quando havia a luta entre gladiadores, vocês já viram aqueles filmes, né? Quando um está prestes a vencer o outro, né, que já está rendido, o que ele faz? Ele olha para o imperador, aí o imperador faz assim, ó. Se ele fizer isso, então o gladiador deve viver. Se ele fizer assim, deve morrer. Então a ideia é a seguinte: essa prova é o sinal, a ideia de sinal. É o sinal que o imperador fazia para dizer se alguém ia morrer ou viver. Trazendo isso para o que Paulo está dizendo, ele diz assim: o que é para eles um sinal de morte, é para vós outros um sinal de vida. Vocês devem lutar pelo Evangelho, porque para eles vocês estão morrendo, vocês estão perdendo a vida de vocês. Mas para vocês estão ganhando. A ideia que Paulo está transmitindo é que nós devemos entender que, por mais que muitas vezes nós estejamos sendo vistos por pessoas que não creem no Evangelho, como pessoas que estão perdendo tempo ao ouvir a igreja, estar estudando a palavra, gastando tempo ao estar lendo a palavra, orando, por mais que sejamos vistos assim, nós temos que ter a certeza de que isso para eles, que é prova de perder vida, é para nós prova de ganhar vida. Por isso nós encontramos uma outra verdade aqui. Viver de maneira digna do Evangelho é confiar nas verdades do Evangelho sem temer ante os adversários. Talvez a maior adversário hoje não seja o governo ou os que aderiram a um evangelho legalista. Mas penso que nosso maior adversário hoje, sobre lutar juntos pelo Evangelho, é a vergonha, a falta de sabedoria e também a falta de conhecimento do Evangelho para compartilhar o Evangelho. Muitos sentem vergonha por causa da diferença e resistência da sociedade. Hoje, se você diz que você é evangélico, você é homofóbico. É ou não é verdade? Infelizmente, no momento que vivemos, você afirmar que é cristão, você já é visto como preconceito, como se fosse uma pessoa preconceituosa. Nós convivemos com pessoas, nós nos relacionamos com pessoas de qualquer maneira, e devemos conversar com pessoas, sendo elas do mesmo comportamento sexual que nós ou não. Devemos tratá-las como seres humanos, devemos amar essas pessoas. Mas muitas vezes nós somos vistos sim como radicais, só pelo simples fato de dizermos que somos evangélicos. Muitos trabalhadores cristãos sentem vergonha de manifestar a sua fé aos amigos no trabalho ou ao patrão. Por quê? Já vi histórias de pessoas que, quando eles sabem que são evangélicos, têm um certo preconceito que escanteia essa pessoa até que essa pessoa peça demissão. E muitas vezes nós, com medo de que isso aconteça, não pronunciamos, não compartilhamos o Evangelho também em momentos em que estamos no trabalho. Muitos jovens sentem vergonha de manifestar sua fé aos amigos da faculdade. Chegou na faculdade de filosofia, falar que é crente é falar que é burro. Infelizmente. Mas o que é para eles prova de perdição, é para nós prova de salvação. Muitos jovens ingressam na faculdade e, quando compartilham a fé, são desprezados e ridicularizados pelos colegas do curso. Por causa disso, muitos deles têm medo de compartilhar o Evangelho. Conheci um jovem, ele ele jogou bola comigo quando eu tinha uns 15 anos. 15 anos de jogar bola junto masculino em futebol lá em Belém. E ele era da Assembleia de Deus na época. E eu da Cristã Evangélica. E a gente sempre tinha também esse cuidado, né, de bater uma bola na mão, pedia e dizia, bateu na mão. Aí o pessoal dizia, você é besta, tu vai perder o jogo. Não, bateu na mão tem que falar, né? Aí tinha até uns que diziam, isso é crente tem que falar mesmo. Isso aos 15 anos, né? Quando chegou aos 19 anos,
que eu encontrei com ele. E aí, achando que ele estivesse na igreja, e aí, rapaz, como é que tá? Tudo bem contigo? Aí ele disse, tudo bem. Aí, e aí, como é que tá a escola? Eu disse, rapaz, eu estou terminando o ensino médio agora, graças a Deus. Rapaz, eu falei, terminei ano passado e tal, tranquilo. E aí ele disse, e a igreja, como é que tá? Eu disse, não estou na igreja não. Aí ele disse, por que você não está mais na igreja? Eu disse, não, porque eu entendi que aquilo é tudo é balela. Como assim balela? Eu estou fazendo biologia agora. E eu entendi já que tudo aquilo que falavam na igreja era mentira. É provado cientificamente de que o homem não foi criado, teve evolução. Como é, rapaz? Foi provado cientificamente isso para ti? Aí ele se foi, o professor lá mostrou para a gente as provas do carbono 14 e tal, não sei o que, então me deixa. Foi mesmo, aí eu fui sarcástico com ele. Foi mesmo, te provaram isso? Então vamos usar os postulados científicos para perguntar e questionar a própria ciência. Vamos lá. Por que você não acredita em Deus mais? Não, porque Deus não pode existir um ser que nunca foi criado. Certo. Então por isso ele não pode criar. Isso é verdade. Tá bom. Vamos partir desse pressuposto então que você diz que um ser não pode ser autocriado. Vamos lá. Como foi que nós surgimos? Aí ele disse, sabe, nós surgimos de uma poeira cósmica, né? Essa poeira cósmica, ela juntou-se, houve uma explosão, e da explosão começou a se juntar tudo e tal. Ele falou, explicou. Aí disse, de onde veio a poeira? Quer dizer então que o meu Deus é um Deus que é autocriado, nunca foi criado, ele é autossuficiente, eterno, e o teu Deus é a poeira? É isso mesmo? Tem prova científica disso? Ele disse, tem. Disse, não, tem teorias. O homem nunca conseguiu provar a origem humana. Pois se o teu Deus é a poeira, eu quero continuar com o meu. Eu falei para ele, se você usar os argumentos científicos para questionar a ciência, você vai perceber que nem tudo que você está aprendendo lá no seu curso é verdade. Mas muitos de nós temos vergonha de dizer que somos criacionistas. Porque criacionismo é coisa antiquada, é coisa de pessoa que não entende, que não vive, que não compreende a realidade. Você sente vergonha do Evangelho? No seu trabalho, as pessoas sabem que você é evangélico? Na escola, na faculdade, as pessoas veem você com um estilo de vida diferente, que caracteriza você como evangélico? Por quê? Não compartilhar do Evangelho, se o Evangelho é a coisa mais preciosa que temos. Nós precisamos lembrar, irmãos, precisamos ter coragem, mesmo diante das dificuldades e dos adversários. O que é para eles prova de perdição, é para nós prova de salvação. Para encerrar, a última parte do texto diz, no verso 29 e verso 20, tem a mesma, verso 29 e verso 30 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Quando Paulo diz aqui que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, é interessante que muitas pessoas pensam, e talvez fosse o que os filipenses pensavam naquele momento, que viver o Evangelho era viver uma vida de tranquilidade. Mas Paulo diz que sofrer pelo Evangelho, apesar do sofrimento não ser algo gostoso, não ser algo agradável, ainda assim é um privilégio. Nós fomos chamados por Deus não para somente crer no Evangelho, nós fomos chamados por Deus também para padecer por Ele, padecer por Cristo. Quando Paulo lembra aqui no último verso, verso 30, ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, agora ouvis que é o meu. Você lembra de Paulo, qual é o combate de Paulo? Quando ele foi pregar o Evangelho em Filipos, ele foi preso, açoitado, ele foi maltratado, chicoteado, e depois estava cantando lá na cadeia preso, louvando a Deus pelo fato de estar ciente de que por mais que estivesse sofrendo, ele tinha algo ainda maior. Depois ele sai da prisão e agora ele volta de novo a ser preso.
numa prisão domiciliar, impedido de sair daquele local, mas ainda assim diz: você vê o meu combate? Esse é o mesmo de vocês. E isso não é perda de tempo, isso não é sofrimento, isso é privilégio. A maneira como nós olhamos para o sofrimento que temos quando estamos vivendo o Evangelho revela para nós se de fato nós estamos compreendendo o que é o Evangelho. Quando a igreja de Filipos viram esse testemunho de Paulo, quando o primeiro contato com ele foi isso: ele sofreu e ainda assim continuou falando do Evangelho. Eles viram isso no testemunho dele. Ele agora está preso e continua preocupado com eles, compartilhando para eles o Evangelho. O que nós precisamos lembrar e perceber e aprender com Paulo aqui é que viver de maneira digna do Evangelho é receber o privilégio de sofrer por ele. Quantos cristãos não estão sendo mortos hoje por causa do Evangelho? Talvez essa não seja a nossa realidade. Espero que não seja durante um bom tempo. Mas muitas pessoas hoje, infelizmente, morrem por conta do Evangelho. Paulo diz a Timóteo: todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Seja essa perseguição que conduza-os à morte, ou seja essa perseguição que conduza ao desprezo da sociedade. Mas todos serão perseguidos. Pedro e os demais apóstolos, em Atos capítulo 5, verso 41, sendo cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Quando nós vimos lá que Estevão estava olhando a destra de Deus, estava enxergando o trono de Deus. Por quê? Porque estava sofrendo pelo Evangelho. Tinha certeza de que por mais que morresse, ainda assim ele estava com o Evangelho, estava com Deus, e poderia então esperar o seu repouso na presença de Deus. Muitos cristãos não sofrem pelo Evangelho hoje, justamente porque não estão vivendo como evangélicos. Talvez a cidadania deles seja a do céu, mas o estilo de vida esteja sendo moldado pelo da terra. Em fevereiro do ano de 2015, eu vi um incidente que nunca mais eu esqueci. Vocês lembram daquele incidente onde foram assassinados 20 cristãos por um povo? Eu não lembro agora o nome da facção, esqueci, facção aqui para cá pra gente. Hein? Não entendi. Estado Islâmico, lembra? Lembrou? Eles mataram 20 cristãos, degolados, filmando. Um repórter foi entrevistar a mãe de 2 deles. Um tinha 25 anos e o outro 23. Perguntou para ela: se você se deparasse com o assassino de seus filhos, o que você diria para eles? Ela disse assim: eu convidaria ele para entrar na minha casa, comer a comida junto conosco, porque ele serviu de instrumento para fazer com que os meus filhos entrassem no céu e participassem da ceia junto com Deus. Ser convicto de que não importa o que aconteça conosco, ainda assim temos uma esperança, uma razão. Nós vivemos para o Evangelho e nada pode tirar isso de nós. Nós somos cidadãos do Evangelho e ninguém pode tirar essa cidadania de nós, não importa o que aconteça. Desejaremos, se possível, se for necessário, sofrer pelo Evangelho. Mas para isso, nós precisamos viver o Evangelho de uma maneira apropriada. Você é um cidadão do céu e um cidadão da terra, graças a Deus por isso. Mas viver como cidadão do céu é viver de maneira digna do Evangelho, junto, lutando, sofrendo se necessário. Foi para isso que o Senhor chamou você. E isso não é perda de tempo. Isso não é perder a vida. Isso é ganhar a vida. Porque temos a Cristo Jesus. E se um dia sairmos desse mundo, teremos o lugar certo para ir. Nossa casa, no céu, junto com Deus,
sentados na mesma mesa, comendo do mesmo pão, vivendo na cidade celestial construída por Ele. Lute junto comigo pelo Evangelho. Sofra junto comigo pelo Evangelho. Proteja seus irmãos. Ao invés de instigar a desunião, proteja a unidade da igreja. Que o Senhor nos abençoe a vivermos essa vida celestial, ainda aqui na terra. E vamos orar.